Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati, com o João e com o Tchuk junto. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso chimarrão matinal. A gente faz esse chimarrão todas as terças e quintas-feiras, direto aqui do Instituto de Permacultura da Pampa. E hoje a gente vai contar um pouquinho o que é esse instituto antes de entrar no tema da nossa live. Então sejam muito bem-vindos. Como vocês podem ver, a gente está de costas para o leste, o sol está nascendo ali atrás. Essa é uma das coisas que a gente tem que observar quando vai construir, de que lado o sol está nascendo no nosso terreno, para a gente se posicionar, colocar as coisas em relação aos pontos cardeais. Então, na terça-feira, a gente não pôde fazer um chimarrão, fizemos um sopão, fizemos uma live de noite, começamos a falar um pouquinho de bioconstrução e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre alguns aspectos. E é interessante marcar no terreno, quando você está onde o sol nasce, né? No leste, em que ponto ele nasce, na direção de tal árvore, perto de não sei do que, tente marcar isso, ou no terreno, ou visualmente marcar. E aí tu vai ver que ele muda no inverno depois. Então tem uma diferença onde ele está nascendo no verão e tem uma diferença onde ele está nascendo no inverno. Quanto mais tu baixa no paralelo, andando em direção aos polos, tanto no polo norte como no sul, quanto mais tu anda em direção ao paralelo, mais diferença vai dar esse ponto, né, de nascer do sol. Aqui onde nós estamos no paralelo 31,5 mais ou menos, dá uma diferença de 40 graus, ou seja, tu vai pegar a bússola, certo? E vai ver o leste, né? Marcou o norte, tu vai aparecer o leste ali na bússola. Aí tu vai ver que ele nasce num ponto, no caso nós aqui, e chega no verão, chega agora no inverno, e ele vai dar uma diferença de 40 graus a norte, ou seja, por quê? Porque tu vai ter um circuito do sol menor, por isso que os dias são mais curtos no inverno, e no verão eles são mais longos. Quem estiver na linha do Equador, essa variação é mínima, obviamente, né? Mas é interessante, por quê? Porque a hora que tu vai botar uma árvore perto da casa, que tu vai definir uma janela, vai definir uma porta, você pode projetar a tal ponto como aqui, que a gente está dentro de casa e o sol entra na primeira hora da manhã e vai fazendo um movimento de luz dentro da casa. É maravilhoso isso, né? Você acordar e ter, a gente acorda antes do sol nascer, mas mesmo assim tu vê o sol andando dentro da casa. E depois o poente é a mesma coisa. Você pode ter depois uma janela marcada no poente que ela vai fazer um traçado de sol dentro. Então eu gosto de dizer muito que casa que entra sol, não entra o médico, né? Então fazer com que o sol entre, principalmente esse sol da manhã. Então quem puder, ou já, às vezes as pessoas já têm a casa construída, né? Mas quem puder construir, seja com material que for, orientar os quartos para o leste é importante, porque esse primeiro sol da manhã entra dentro do quarto, né? Entende? Ele dá, vamos dizer assim, eu gosto de usar a expressão, ele lambe a casa, né? Ele entra e dá aquela lambida dentro da casa, e o sol é um desinfetante, né? É importante que entre o sol, né? E também tem processos ou sistemas que a gente faz para que o sol não entre demais. Então esse sol da manhã é um sol fresco, né? Ou seja, ele não aquece tanta casa. Já o sol do poente do lado oeste já é um sol muito mais quente, ele é mais baixo e fica mais tempo, né? Projetando iluminação na casa, né? Agora tá, só para mostrar isso que o João falou, o sol tá nascendo ali mais ou menos no chapéu dele, né? Já estamos no outono. Quando eu tiro o chapéu, o sol para. Para. Igual uma aluna que a gente teve, que ela falava que o sol nascia na frente dela. Eu falava, é o poder da pessoa, onde ela vira, o sol nasce na frente dela. Então tá nascendo aqui no chapéu e depois no verão ele nasce bem aqui, onde tá essa árvore. Isso. E aí ele começa a andar pra cá, no sentido, ele tá indo de leste pra norte, isso, do verão pro inverno. E depois ele vai nascer mais pra lá do chapéu do João, ou seja, ele vai andar mais pra cá, pra esse lado. Então ele vai daqui pra cá, em relação a verão e inverno. Agora, em relação aos pontos cardeais, ele vai sempre subir ali e vai cruzar pro oeste. Então se eu tô aqui de costas pro leste, bem na minha frente tá o oeste. É isso que o João está falando, a gente aproveitar esse alinhamento para a luz, e a gente também pode aproveitar esse alinhamento para o vento, porque aqui no Brasil, nos países que tem o mar ao leste, a brisa predominante é leste, porque ela vem do mar. Então tem uma brisa constante
suave que soa desse lado, que vem vindo do leste. Então você pode também fazer aberturas para que o ar circule dentro da casa, posicionando as aberturas nesse sentido leste-oeste, em vez de posicionar norte-sul. Você vai aproveitar muito melhor se você fizer assim. Então são coisas muito simples que a gente falou na outra live, a gente não observa o que está acontecendo ao redor com os elementos naturais, então a gente não consegue se posicionar bem. Mas isso foi uma prévia do nosso assunto de hoje. A gente vai começar falando para vocês brevemente o contexto aqui do Instituto, porque eu vi nos comentários que muita gente não tem ideia do trabalho que a gente faz aqui, do tempo que tem. Então, só para vocês entenderem, porque isso tem tudo a ver com a bioconstrução. Então, eu fundei o IPEP há 20 anos atrás, 21 agora, e aqui foi dado o primeiro curso de bioconstrução no Brasil, certo? Aí depois se entrou o que foi feito a casa de fardo, de palha, de feno, esse que dá para o gado. Tem uma casa construída assim, com 180 metros quadrados. Foi toda feita de feno, rebocada com barro, né? E com telhado de Santa Fé, que é uma palha que dá no banhado da região da Pampa, que é no sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Só dá nessas regiões aqui, né? Então, aí para o norte do país já tem essa, como é, a piaçava e outras palhas, né? É bem diferente essa é uma palha que dura mais de 10 anos, a palha do telhado. E as paredes foram feitas com feno feito de palha de arroz, né? Então tem 40 e poucos centímetros de espessura. Então aqui foi dado o primeiro curso de bioconstrução do Brasil, né? Então nós estamos nessa estrada já tem aí 2 décadas, né? E temos aqui construções com várias técnicas. Nós temos aqui um prédio feito de pau a pique, porque há muitos anos atrás, em 2006, a gente fez um projeto que era permacultura para estudantes internacionais, onde nós trabalhamos com Haiti e com a Etiópia. Então tivemos alunos da Etiópia aqui, né? E foi feita uma construção então no modelo que eles fazem lá, que é todo um sistema de pau a pique, e a técnica de pau a pique você vai encontrar pelo praticamente o mundo inteiro, né? O Ouro Preto vai encontrar muita coisa também, e a África toda cheia disso, né? Bom, depois nós temos também o Super Adobe, que foi desenvolvido pelo Nader Khalili, esse arquiteto iraniano que morava na Califórnia, morreu agora há pouco, em 98, né? 2008, perdão. Tô fazendo 8, trancou aí. 88, 98, 2008, aí ele chegou, né? 2008, chegando devagarinho. Aí, o Nader Khalili, então, esse arquiteto que desenvolveu essa técnica a partir das trincheiras de guerra, né? Ou seja, então são sacos na trincheira de guerra, você faz saco cheio de areia ou de terra para a bala não passar, né? Então, ele fez uma técnica assim. E aí, em vez de pegar o saco partido, ele pega o saco antes da empresa cortar, ou seja, uma bobina. E essa bobina você corta no comprimento da parede, enche de terra e vai socando. Então nós temos fardo, pau a pique, super adobe, adobe, que é o tijolo sem queimar, feito na forma, que nem faz o tijolo comum, só que é outra massa. Temos também construção de adobe. Temos alguma coisa feita de cordwood. Cordwood é tocos que você corta, tudo toco assim. A pessoa às vezes não quer fazer uma casa de madeira, né? A casa de madeira é cara, ou não tem uma madeira boa, etc, etc, etc. Você corta toras de madeira aí de 20, 30 centímetros de comprimento e empilha essas toras como se fossem tijolos. E aí tu tem uma parede de cordwood, uma parede toda de madeira, né? Isso também foi técnicas desenvolvidas no hemisfério norte, em função do frio, né? As pessoas empilhavam madeira e começaram a se dar conta que nos galpões onde empilhavam madeira a temperatura era melhor que dentro das casas. Então eles começaram a fazer as casas dessa maneira. Aí nós temos também alguma coisa de solo cimento, embora eu não goste muito da técnica, mas eu tenho para poder mostrar, porque aqui é um centro de referência, né? Temos sistemas de manejo de água, saneamento, sistema de geração de energia e entre outras coisas. Taipa de pilão, você falou taipa de pilão também. Taipa de pilão é uma técnica, porque quando a gente trabalha a origem da técnica para a gente entender o contexto de surgimento, para ver onde é que usa ou não, né? Por isso que a gente fez primeiro aquela live sobre o clima. Taipa de pilão é uma técnica de zonas áridas, apesar que hoje já se faz em lugares onde chove mais, né? Isso é uma coisa que a gente mostra também. A gente visitou na Áustria um lugar onde eles desenvolveram uma técnica para a taipa de pilão. E a taipa de pilão era uma técnica árabe que foi com a invasão moura por todo o Mediterrâneo, norte da África e sul da Europa.
essa técnica veio vindo e, como diz o Darcy Ribeiro, aquele antropólogo, ele entrou nas caravelas e veio parar no Brasil. Então hoje a gente tem essas catedrais em Minas Gerais, por exemplo, feitas com taipa de pilão por causa disso, ou seja, a origem está lá nos árabes, teve a colonização e Portugal falava árabe na época da colonização e tudo isso foi trazido para o Brasil. Então a gente tem essa técnica aqui também, que é a taipa de pilão, ou seja, uma taipa que é feita com pilão, vai pilonando socando, terra, socando uma forma, terra. Né? Com terra, né? Dentro de uma forma, né? E aí soca essa terra dentro da forma, depois tira a forma, coloca a forma em cima do muro que já está feito e continua. Mas isso para dizer que a gente tem aqui os demonstrativos de várias técnicas, porque o Instituto foi feito para ser um centro demonstrativo há 21 anos atrás. Então o propósito nosso que a gente hoje divulga tudo isso e difunde essa informação pelo Instagram é nada mais que uma continuidade em outro formato do que a gente vem fazendo há muito tempo, né? O Instituto foi fundado 21 anos atrás para isso, para difundir essas técnicas e para ser um centro demonstrativo. Então é a partir desse ponto que a gente fala para vocês de bioconstrução, ou seja, da experiência desse tempo de ter executado diferentes técnicas, não só aqui, mas em outros lugares. Aqui é óbvio, a gente tem todas as técnicas, mas a gente fez em outros lugares também. Depois agregou as geodésicas, os domos geodésicos, porque eles são rápidos de construir, então a gente ensina os domos geodésicos também. E a ideia toda tá... E estruturas recíprocas também, que são as estruturas autocompensadas, que você apoia uma peça em cima da outra peça, depois a outra vai apoiando. Quando você chegar na última, apoia a última na primeira e tu cria uma estrutura que se auto-apoia, né? Ou seja, por isso que a gente diz que é estrutura recíproca ou estrutura autocompensada. Falamos juntos. É porque ela se autocompensa. Isso uma hora a gente pode fazer um videozinho para mostrar um modelo mais simples, né? Porque tem várias estruturas recíprocas que você pode fazer, que é encaixar as madeiras, principalmente feitas de madeira, de forma que uma compense a outra. Então, sabe como é fazer viga no balanço? Você coloca metade da viga apoiada e a outra metade você deixa ela no balanço, ou seja, ela fica solta de forma que você não precise pilares embaixo. Então, as estruturas autocompensadas, elas eliminam principalmente os pilares. Por isso que a gente trabalha ela junto com geodésica, porque a geodésica também elimina pilares e tesouras, só porque é montado a madeira de uma determinada forma, tipo um Lego, que ela se autossustenta, por isso que é a estrutura autocompensada. Eu vou postar fotos depois das coisas que a gente está falando para vocês poderem olhar na postagem. E a geodésica tem alguns fatores interessantes, né? Uma, rapidez de montar, outra, a quantidade de madeira é ínfima, ou seja, tu gasta mais ou menos 70% menos do que tu gastaria de madeira, né, para montar um prédio. Nós temos uma aqui, por exemplo, de 12 metros de diâmetro. Se eu fosse fazer um galpão com 12 metros de diâmetro, eu teria que fazer uma tesoura, né? Ou seja, uma estrutura de madeira para sustentar o telhado com 12 metros de diâmetro, uma madeira grossa, ou seja, eu teria que gastar toda uma estrutura maior, né? E a gente faz tudo isso com caibro de 5x7, um caibro fino. Então a forma, a história toda da geodésica é que a estrutura, a forma com que ela é feita, ela consegue sustentar o peso com madeira fina, né? E outra é a energia dentro, ou seja, porque você tem um espaço que tem um desenho desse espaço que é uma reprodução de como são os corais, por exemplo, né? Foi feito um estudo e alguns corais estavam a 40, 50, 60 metros de profundidade ou mais, né? E um dos pesquisadores, o Buckminster e outro, pesquisaram para entender como é que esses seres aguentavam a pressão do mar. E aí, estudando esses corais e algumas bactérias, eles viram que a estrutura deles era essa estrutura do desenho da geodésica. E daí partiu todo esse pensamento de começar a construir assim. E hoje, graças a essas pessoas, a gente só coloca ali a fórmula que eles desenvolveram e faz, né? E monta. Então, a importância da gente estar contando essa história é porque a gente tem que entender que tudo que a gente faz hoje, ou pode fazer, ou as informações que a gente tem hoje, é porque alguém antes foi pioneiro dessa ideia. Alguém antes
iniciou todo o processo e começar é sempre o passo mais difícil. Quando a gente vai começar algo que a gente nunca fez, quando vai começar algo novo, a parte onde gasta mais energia é o início. É pra gente dar aquele primeiro passo. É igual o carro, ele gasta mais energia na primeira marcha, né? Então, quando a gente põe a primeira é quando você mais exige do motor, e conforme ele anda, você precisa exigir menos do motor. E aqui, então, o Instituto de Permacultura da Pampa, ele é um instituto pioneiro não só na bioconstrução, mas na permacultura. Quando foi trazida a permacultura para o Brasil, tiveram 4 primeiros institutos e esse é um desses 4. E aí começou de cara a construir com bioconstrução, porque o objetivo era que fosse um centro de referência. E a ideia foi montar um centro em cada bioma para mostrar as diferenças das questões de plantio, construção, geração de energia, etc, etc, em cada bioma. Porque para cada bioma tem uma realidade. Então, se eu estou no Cerrado, eu tenho que me preocupar com uma casa em função do calor, do fogo, né? Essa questão. Se eu estiver no Pantanal, eu tenho que pensar que o lugar é úmido, então talvez uma palafita seja melhor para fazer. Eu tenho que pensar, escolher esse lugar para que não tenha problema de alague. Se eu for para a Amazônia, eu tenho que criar toda uma condição em função de que a construção tem um certo afastamento da mata, como os índios fazem, ou seja, os índios criam um campo praticamente de futebol, quase 2 campos de futebol ao redor da aldeia, por causa dos animais, né, dos insetos, o chão completamente varrido por causa das aranhas, das cobras, etc. Então, é completamente diferente de nós aqui, ou seja, vocês estão vendo um gramado atrás de nós, esse gramado é natural, né? Então eu não tenho essa preocupação, porque é outro bioma. Então, se eu for para a Amazônia, eu teria que me preocupar com isso, ou seja, a limpeza ao redor da casa em função da quantidade de animais que tem, né? Então, para cada coisa eu vou ter um pensamento. E como eu estou na Amazônia, eu tenho bastante madeira, obviamente eu vou construir com madeira, não vou tentar fazer super adobe, ou não vou tentar fazer adobe, porque, né, eu vou fazer com madeira porque é o que mais tem, né? Então sempre a história, o que eu brinco que é trabalhar com o que tem. Então cada um faz com o que tem. Aí o que tem no lugar, tu vai tentar trabalhar com o lugar e a partir do lugar. Se o lugar é quente, eu preciso construir uma casa que tenha pé direito alto, ou seja, telhado alto, porque o calor sobe. Então, eu preciso pegar essas leis da física, né, que são as leis da termodinâmica, e trazer para o conhecimento. A gente cumpriu prova dessas coisas lá atrás, né? Escreveu e não aprendeu nada. Na verdade, tu fala para as pessoas, a gente se dá conta que o pessoal não sabe, ou seja, mas todo mundo passou nas provas, né? É que nem inglês na escola, tu estudou, não sabe porra nenhuma, né? Tu. Eu sou então é uma coisa assim, é o tipo de estudo que não adianta, o cara estuda química e não sabe. Por exemplo, eu pergunto para as pessoas, por que você compra sabão neutro? Por que o sabão chama sabão neutro? Ninguém sabe, o pessoal vai achar que é um nome só. Não, ou seja, é porque é neutro, ele não é ácido nem alcalino. E tu vai ver que 99% da população não sabe nem por que está comprando. Porque nós somos meio que um analfabeto funcional, né? Natural e funcional, né? Então, assim, a gente pegar um pouco dessa informação e trazer, isso é que é legal quando a gente estuda, entra na permacultura, começa a vivenciar, porque eu pego as informações, o que se estudou e traz para uma prática, né? Ou seja, estudamos como é que faz cálculo de volume, cálculo não sei o que, pi e papapá, nunca se usa isso. Nós usamos toda hora isso aqui, toda hora, porque eu vou calcular volume das coisas, eu vou calcular a área. Agora falando da geodésica, como é que eu calculo a área, como é que eu calculo, ou seja, o número de madeiras que vão, eu tenho que aprender a fazer isso. Então a gente aplica um conhecimento e aí tu fica vendo que a vida também vai ficando mais interessante, porque tu começa a te sentir um pouco útil, menos idiota. Uma das leis que era que a gente queria trazer hoje, começamos a falar ali no início da live, é essa relação com o Sol. E a gente tem no planeta uma lei que chama termosifonamento. Então é o efeito sifão a partir do calor. O calor que puxa, vamos dizer assim. Vocês sabem que o sifão é esse processo onde eu consigo sugar as coisas, né? Fazer um sifonamento. E o calor sifona, ou seja, ele puxa. Então, termosifonamento é algo que acontece no planeta e que a gente usa nas casas, e mesmo que a gente não usa, ele vai acontecer na casa, ou seja, o calor vai subir e isso vai ter uma série de efeitos na sua casa. Então, se você souber uma lei simples da natureza que está acontecendo todo dia, você pode aplicar isso na sua casa. Então, o que está acontecendo agora? Tem uma poesia do Rumi, não sei se vocês sabem quem é o Rumi, é um sufista,
que ele fala sobre a dança dos átomos e que a dança dos átomos começa com o calor do sol e que os átomos começam a se elevar e a subir com o calor. Então, o que está acontecendo agora? O pasto está bem úmido, né? Hoje não está aquela serração, mas às vezes está aquela serração, está tudo branco, ou seja, toda a água desceu. Tudo desce à noite. Por quê? Porque não tem o sol para puxar para cima através do calor. O que vai acontecer agora? Está ali o sol vindo do leste e conforme ele levanta, ele também vai levantar toda a natureza. Ele vai nos acordar, quem acorda com o sol. Ele vai levantar essa água que está no pasto, porque a água vai começar a aquecer e evaporar. Ele vai levar a água da superfície dos lagos, que aquece e vai levar. As plantas que estavam meio paradas também vão começar a se colocar prontas para fazer a fotossíntese. Então, o que acontece? O calor puxa tudo para cima. A principal faixa de calor do planeta é o Equador. O Equador é a zona mais quente, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque ali os raios do sol batem bem reto, então a incidência de calor é maior. Então, esse que é o assunto, esse termosifonamento, ou seja, essa puxada de calor que existe no planeta, que acontece no Equador, e portanto a gente está sempre aqui no hemisfério sul olhando para o norte, que é onde está o Equador, e todo mundo que está no hemisfério norte olha para o sul quando quer falar de calor. Então aquela marca de roupa que todo mundo usa lá do frio, que chama Face Norte, eles fazem casaco de inverno. Por quê? A face norte é a face fria para eles. Então o nome da marca é Face Norte, porque eles fazem roupa para frio, roupa para o inverno. Então o que vai acontecer durante todo o dia que a gente vive na nossa vida? Vai nascer o sol vai aquecer tudo e tudo vai subir em relação ao sol. O ar quente sobe. Então, como é que eu vou manejar dentro da minha casa isso? Porque dentro da casa o ar vai aquecer e ele vai subir. Então, o que acontece? A gente vai fazer uso dessas informações do termosifonamento. Ou seja, eu tenho que usar essas informações. E o que é o mais comum? 99,9% dos projetos não usam isso. Então você vai visitar um cidadão aí num edifício, né, num departamento, várias vezes eu vi isso, né? E aí tu vai visitar a pessoa, chega no apartamento do sujeito, é um calor desgraçado, mas as escadarias que você subiu, ou o lugar do elevador que você subiu estava bem fresquinho, mas o apartamento está quente. Então, por que não usou, ou seja, quem projetou essa coluna inteira de escadas que tem uma ascensão de calor, porque o calor vai estar no último andar, usar essa ascensão de ar quente para resfriar os prédios todos os apartamentos? Por quê? Porque nós não aprendemos a pensar. A gente aprende a responder questões em provas e a comprar produto pronto. Então o cara forma lá na engenharia ou na arquitetura e aí tem um manual e nesse manual diz que para tantos metros cúbicos você compra um ar-condicionado de tantas BTU. Ora, meu, aí é brabo, né? Porque na verdade não precisaria disso. No momento que você tem um prédio de 20, 30 ou 40 andares, sei lá quanto, né? Só essa coluna de ar que você criar no centro, como são os prédios do Marrocos, na Tunísia, que a gente visitou, né? Você tem essa coluna de ar quente, essa coluna sobe, me puxa ar frio. Isso é física, isso é lei da física. Então não adianta passar pela escola, aprender essas coisas, chega lá na faculdade e quem te manda dentro dos cursos são as empresas que vendem produto. Nós estamos vivendo desse jeito, em tudo, nos carros, nos prédios, na agricultura, tudo é assim, né? Ou seja, quem manda dentro do ensino é as empresas que vendem produto. Então, em vez de tu calcular a tua área do ar, né, do metro cúbico, porque a gente compra uma casa em metro cúbico, em metro quadrado, né? Você diz, eu tenho um apartamento de 80 metros quadrados, uma casa de 100 metros quadrados, mas você vive em metro cúbico, ou seja, a relação do pé direito é muito importante, porque quanto mais alto o pé direito, mais fresca a casa fica. E hoje é padrão, praticamente os apartamentos tudo é 2,30, 2,50 de altura, e cada vez diminui mais, né? Então, os quartos diminuem a altura, de qualquer dia nós vamos andar de 4 pés dentro dos prédios, porque o cara quer vender, né, mais barato e mais, etc. Né? Então falta um pouco de uma inteligência, né, para não dizer outro nome, né, de que se use as informações que a gente estudou lá no ginásio, de cumprir as provas sobre termosifonamento. Então o que teria que fazer? Eu preciso criar saídas de ar. Todos os prédios aqui, por exemplo, tem a luz em cima, zenital, e sistemas de saída de ar. Por quê? Porque aí eu gasto menos energia resfriando a casa. É óbvio isso, né? Por quê? Porque é só você estudar minimamente as leis da termodinâmica, você vai aprender isso.
né? Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Quem tem geladeira com freezer separado em cima de porta separada, pode observar que às vezes tu abre a porta do freezer e desce uma bruma branca para baixo, reta para baixo, ou seja, é tão gelado aquele ar que está dentro do freezer que ele desce vertiginosamente. Por quê? Porque o ar frio desce e o calor sobe, né? Então eu preciso usar isso na casa. Onde é que tem uma saída de calor na casa, nas casas, nos prédios das pessoas? Em lugar nenhum. Você entra dentro de supermercado, de mercados, de loja, de tudo, ninguém tem, né? E seria o mais óbvio, mas o pessoal está jogando ar-condicionado lá para dentro, jogando ar-condicionado. E às vezes botando ventilador de teto. O ventilador de teto pega o calor que está no teto e joga para baixo. Ou seja, não tem lógica isso, nenhuma lógica. Mas é assim, é um padrão, está formatado. Por quê? Porque ninguém pensa. Aí é que está. E quando a gente trabalha a formação com as pessoas, nós trabalhamos uma lógica de fazer com que a pessoa aprenda a pensar. Porque a história toda é aprender a pensar. Né? Porque nós somos neutralizados a aprender a pensar, porque nós tínhamos que cumprir uma prova. E é tão louco isso hoje, que se tu pegar uma pessoa analfabeta, botar para fazer um vestibular, ela acerta uma porcentagem altíssima. Por quê? Porque ele tem que marcar com X. Como é que você vai trabalhar com as pessoas assim? Se a pessoa não pode... E a dificuldade maior das pessoas hoje é a interpretação de texto. Ninguém consegue interpretar um texto. E eu brinco sempre que tem um filósofo, que eu não sei como é o nome, se não tiver nenhum sou eu mesmo, que diz assim que um texto sem contexto é um mero pretexto. Não, tem um filósofo, eu não lembro o nome. Ou seja, um texto sem contexto é um mero pretexto. Ou seja, se eu não sei o contexto daquilo que eu estou abordando, é um mero pretexto, que é o que acontece hoje. As pessoas dão um monte de opinião sobre as coisas, mas não é buscado a base dessa informação. Uma outra coisa que a gente faz, desconsiderando totalmente isso, olha o óbvio. Talvez algum de vocês, quando era criança, tinha uma lupa. Meu pai tinha uma lupa. Você pega aquela lupa e fica botando fogo nos papéis com a lupa, certo? Se você colocar um vidro na frente do sol, aquele vidro vai trazer mais calor. O que se constrói hoje? Esses prédios enormes, gigantescos, que são todos de vidro. Então, o que a gente faz quando precisa fazer captação de energia solar para converter em energia elétrica? A gente põe uns painéis de vidro, ou não é? São os painéis solares, os painéis de vidro com os metais para ajudar naquela concentração, pegar aquele calor do sol. Quem já viu uma placa solar, essas placas azuis que coloca para gerar energia, sabe que aquilo tem um vidro. E aquela redonda também é um tubo de vidro. E aí o que a gente faz? Constrói prédios gigantescos de vidro, tudo de vidro. O que você está fazendo? Você está criando, como o João diz, uma caixa de secar fruta e bota as pessoas lá dentro para trabalhar, para fazer as coisas. Aí tem as cidades modernas, muito chique, cheia desses prédios, tudo vidrado. E aí lá dentro um consumo altíssimo de ar-condicionado, porque o que você está fazendo? Você está pegando e fazendo um prédio lupa, concentrando toda aquela energia para dentro do prédio, coloca as pessoas, os computadores que tem que estar em lugar resfriado, tudo que você pôr ali dentro vai degradar mais rápido, porque tá tudo com calor, ou tá batendo sol direto ali a partir dessas janelas. Então a gente não observa e não trabalha com o óbvio, né? Com o que é mais evidente, que tá aí todo dia, que é o sol nascendo do lado do leste, sempre correndo pela linha do Equador e se pondo no oeste, sabe? A gente até tem teorias de que a Terra já girou pro outro lado e que o sol já nasceu do outro lado, mas faz bastante tempo, desde que a gente tá aqui nesse planeta, que o sol tá nascendo do leste, correndo para o oeste, que está acontecendo o termossifonamento, que a gente observa esses fenômenos acontecendo e não entende como aplicar eles na nossa vida. Todos os edifícios poderiam ter um sistema de termossifonamento que refrescasse os prédios todos e aquecesse também, porque a gente tanto usa para aquecer como usa para esfriar. Uma dos prédios que nós temos aqui, a gente montou uma estufa na frente do prédio, que antigamente se chamava de jardim de inverno, né? Na Europa tinha os jardins de inverno, nos Estados Unidos também, né? Então nós montamos como se fosse um jardim de inverno na frente da casa, certo? Grudado na casa. Aí tem uma aberturas embaixo contra o chão, certo? E aberturas em cima. E o que a gente faz? Usa a força do sol. Então, quando tem sol, o que acontece? Não, ou mesmo luz, não precisa ter sol, luz, essa estufa aquece, e aí quando é inverno eu jogo o calor da estufa para dentro da casa. Automaticamente ele puxa o ar frio
para dentro da estufa, porque é lei da física isso. E aí ele esquenta e volta para dentro da casa. Quando é verão, eu abro a estufa para cima, ele puxa o calor para cima, eu fecho a abertura de ar quente e ele segue fazendo um puxado de ar frio que eu posso abrir no oposto da casa, no lado sul, uma entrada fria. E aí eu fiz o quê? Eu tinha uma geladeira na parede sul, eu fiz uma abertura com tela, obviamente, para não ter inseto, etc., bem atrás do motor da geladeira. Então eu tenho uma puxada de calor, de ar, né, atrás do motor da geladeira. O motor da geladeira recebe ar frio. Então quando ele recebe ar frio, a geladeira trabalha menos, certo? E aí eu tenho uma circulação de ar dentro da casa. Tudo isso você pode projetar. Acontece que o que eu acho mais incrível é que passa anos, sai ano e décadas e as pessoas não ensinam isso nos cursos. Foi por isso que eu pulei fora de 3 cursos e pulei por a janela, né? Porque para mim era um absurdo, porque você sai dali para ser um autorizador de venda de produto. Eu não quero vender produto para ninguém, eu quero que as pessoas aprendam a pensar, entende? E na verdade é isso, tu sai lá o médico a receitar um remédio de um laboratório, não um chá. O agrônomo sai para receitar um veneno, o engenheiro sai para receitar o ar-condicionado e por aí vai. Essa é a realidade do nosso ensino hoje, me perdoem, mas eu penso assim, né? E aí o que acontece? Você entra hoje num coisa de gasolina, como é que chama essas? Coisa de conveniência, esses lugares que vende lanche, porcaria ali dentro. Você entra ali dentro e tem o freezer da Coca-Cola, o freezer de não sei do que, o freezer, tem 10 freezer. Aí eu entrei num lugar um dia e era um calor absurdo, com o ar-condicionado ligado, e diz o cara do posto assim, o menino que estava atendendo, né? Diz, mas é muito quente mesmo com o ar-condicionado ligado, né? E aí eu disse para ele, mas cara, vocês montaram aqui, né? Vocês montaram aqui, vou botar o chapéu assim para ficar melhor. Vocês montaram aqui montaram aqui um aquecedor dentro, e como é que calcula? Então tu tem o centro de conveniência, o cara calcula os metros cúbicos, chega um engenheiro e bota um ar-condicionado relativo àqueles metros cúbicos. Olha a ignorância. Só que a pessoa não relaciona que no momento que ela botar 5, 10 freezer lá dentro, cada um deles está dissipando calor. Ou seja, como é que o freezer resfria, certo? Puxando o calor para fora. Assim que funciona uma geladeira. Então, cada peça daquelas eu teria que calcular. Não posso só calcular o prédio, eu tenho que calcular cada geladeira que eu estou colocando. Isso nem passa pela cabeça dessas pessoas. É impressionante o nível de ignorância. Aí o que acontece? O que teria que fazer? Eu tenho que fazer uma parede falsa, botar essas geladeiras todas por trás dessa parede falsa, e aí eu faço uma entrada de frio atrás dessas geladeiras, que eu vou gastar menos energia, e uma saída de calor. Isso tem que ficar isolado do resto do prédio. Aí sim, aí eu vou calcular um ar-condicionado a partir dessa parede que eu fiz. Então eu tenho uma parede onde tem as portas dos freezer todos, atrás de cada geladeira eu vou ter uma abertura de ar e uma saída de calor em cima. Aí eu isolei, aí eu tenho uma coisa isolada, o ar-condicionado que eu vou projetar. Agora, isso para mim é dado, eu não tenho tempo para trabalhar com essas coisas, senão ia projetar coisa desse tipo. Mas eu fico impressionado que não é um ou outro que errou, são todos. Todos os lugares que tu entra estão feitos desse jeito. Então eu sinceramente não sei o que o pessoal está fazendo dentro das universidades. E foi por isso que eu saí e resolvi fazer uma coisa por conta. Então nós ensinamos aqui desse jeitão. Então nós assim, temos nossa escola. Né? Meio semi-analfabeto, meio não sei do que, mas eu vou indo e vou muito bem, obrigado. Tá dando certo. Tá dando certo. A gente reduziu 30% do consumo energético no Hotel Fazenda só lidando com essas coisas. Então, às vezes até o que está construído, você abre uma janela, fecha outra, porque a gente pode gerenciar essa entrada de ar que refresca. Guardar o ar quente quando é frio. Ou então quem está nas zonas temperadas e nas zonas polares e frias, o que faz? Vira a casa toda para o lado do sol e abre a casa para o lado do sol, porque você quer que o sol entre dentro da casa. Então, o que a gente fala quando trabalha com o que a gente chama de energias externas? O que você quer, você abre os braços para receber. E o que você não quer, você fecha. E é isso uma lógica simples que a gente pode usar na casa. Isso a gente faz em cima e embaixo também. Quando eu quero que entre o ar frio, eu vou fazer aberturas embaixo. Quando eu quero que o ar quente saia, eu vou fazer aberturas em cima. Se eu quiser guardar esse ar quente dentro da casa porque é inverno,
eu vou fechar as aberturas de calor para o calor ficar ali dentro. E também vou fechar as aberturas de frio para o frio não entrar por ali caso tenha um escape de calor. Por quê? Toda vez que o calor sobe é que o frio vem. Então isso acontece no planeta da mesma forma. No Equador, o calor está sempre subindo, subindo, subindo. Tanto que a Amazônia é uma floresta que está indo para cima, assim, porque ela está numa zona equatorial. E aí, com essa puxada, o termossifonamento do planeta, ele tá puxando o calor dos polos. Então, você nunca vai ouvir falar aqui no sul, no hemisfério sul, que tá vindo uma massa polar do Ártico, certo? As massas polares no hemisfério sul sempre vêm da Antártida, vêm de baixo. E quem tá no hemisfério sul, eu que já morei no Japão, posso falar. Eles falam assim, tá vindo uma massa polar do Ártico. Não, eles não falam assim, porque lá não falam português. Tá pedindo coxenaga, né? Não é assim também. O João sabe inglês, sabe japonês muito claro. Os japoneses falavam bem devagarinho com a Tati para ver se ela entendia. Do que adianta o cara em japonês falar devagar contigo? Eu não digo, adianta eu não nada. entendo, não adianta é que nem nós falar devagar. em português devagar com ele. Aí eu falava pra ele assim, eu não entendo. Mas você quer ver como é maluco? Mas era na boa intenção de me explicar. Mas então, quando eu tava vivendo no hemisfério norte, eu sempre ouvia lá no jornal, uma massa polar do Ártico está se deslocando na nossa direção. Claro, porque o Equador tá puxando. Então, o Equador é que puxa o frio dos polos. Então, para nós que estamos no hemisfério sul, o frio sempre vai vir do sul. E para quem está no hemisfério norte, o frio vai sempre vir do norte. E o calor, aí inverte. Aí o calor vem sempre da faixa central do planeta. Mas você quer ver como é louco as coisas? Outro dia eu fui no posto de gasolina e fui completar, faltava um pouco de água no radiador. E o cara diz, eu digo, bota água. E o cara diz assim, não, mas o senhor bota água? Assim, eu digo, não, no radiador eu boto água. Não, mas tem que botar o produto. Ele diz, qual o produto? O anticongelante. Eu digo, meu amigo, anticongelante é para um lugar que congela. Isso aí se usa no hemisfério norte. Então, e tu vê que o país inteiro está consumindo isso. Vocês acreditam nisso? O país inteiro consome um produto para botar no radiador que chama anticongelante. O nome está dizendo anticongelante. O anticongelante é para lugar que congela. Na Patagônia, então, aqui no nível sul. não sei, nós estamos... Tem alguma coisa, não sei se é o refrigerante, eu não sei se é a comida transgênica, se é o X, se é o chips, alguma coisa o pessoal está comendo que está parando de pensar. As pessoas estão parando de pensar. Tu ouve cada absurdo assim que as pessoas falam e é comum, esse é o comum, esse é o normal, é o padrão, né, das pessoas te virem com esse tipo de coisa, né? Eu não sei, eu fico meio chocado um pouco, não fico mais porque eu não sou galinha, senão eu chocava completamente, mas tem horas que eu fico assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Porque tudo é assim, né? Dessa forma, né? É assim, dessa forma. Não, eu posso falar porque eu tive 2 faculdades bem focadas para a indústria, né? O desenho industrial. Que eu sei o braço. Fala, Tatinha. Tati vai contar uma coisa importante para nós. A indústria, o desenho industrial e a agronomia aqui também é uma faculdade bastante voltada para a indústria das máquinas, a indústria do veneno, a indústria da semente transgênica principalmente. Então, realmente o foco não é que a gente aprenda a pensar, o foco é que a gente aprenda a consumir os produtos. Nos ensinam o que a gente precisa saber para consumir o produto, que é assim, tá quente, compra o meu produto. Só que se tá quente, você pode fazer uma abertura de ar em cima da casa, é isso que o João falou. Imagina um prédio de 40, imagina os prédios que tem hoje pelo mundo gigantes. Aquilo é um chaminé. Como é que é um chaminé? É um troço comprido assim. Para que ele serve? Tirar o calor do fogão, tirar o calor da lareira. E como é que a gente tem um prédio que é uma chaminé e ele não circula o ar dentro? É muito simples de resolver isso e, como diz Bill Mollison, as soluções são mais simples do que parece, estão na nossa cara, nos tapeando, e a gente tá nesse bloqueio, a gente tá tapado, literalmente, né, vedado, tapado ao redor por um monte de informações que não nos ajudam a pensar, mas que nos encaminham para comprar produtos. Então, o tema que a gente queria trazer hoje era trazer de novo um pouquinho da bioconstrução, contextualizar vocês de que aqui é esse centro de referência de bioconstrução que foi criado para isso há 21 anos atrás. Então, nós somos pioneiros, o João é um grande pioneiro da permacultura no Brasil e promoveu aqui o primeiro curso de bioconstrução do Brasil para construir a casa de fardo, que é essa casa com telhado triangular que vocês veem aí no perfil. Eu vou postar outras, tem aí no perfil, mas vou postar de novo para vocês verem.
as outras construções e as outras técnicas, mas como a gente falou, não é só aquelas técnicas que nós citamos no começo. Ah, a taipa de pilão é a terra pilonada, o super adobe é a terra dentro do saco, o pau a pique é um pau a pique, um pau em pé que a gente enche de barro. E como é que é o reboco? É principalmente se posicionar em relação aos elementos naturais e se posicionar em relação ao seu terreno, porque senão não adianta a técnica, a gente tem que saber se posicionar em relação às coisas. Esse era o tema principal que a gente queria trazer hoje, essa relação com o sol e o termosifonamento. Então vocês já sabem um pouco de como pode resolver a questão do calor e também do frio, só manejando as aberturas e posicionando a casa do lado certo. E de uma forma de muito mais, um ar muito melhor do que um ar passado por um ar condicionado, né? E um ar renovado, né? Ter um ar renovado na casa. Então todas essas questões são extremamente importantes da gente pensar, né? E usar mais o pensar do que o comprar, né? Meu avô dizia que quem não sabe fazer, compra pronto, né? E eu acho que o ensino virou uma fórmula de fazer pessoas, autorizar pessoas a fazer as outras pessoas comprarem as coisas. E o ensino tem que ser para a gente aprender a pensar, para a gente aprender a resolver as coisas. Por que aprendeu matemática? Por que aprendeu química? Por que, né? Essas coisas todas. Tu vê, eu estou desde 2003 usando óleo de cozinha usado em motor a diesel, né? E as pessoas perguntam assim, mas como é que o motor funciona assim? Então as pessoas não sabem história, ou seja, o motor foi inventado para ser usado com óleo, assim, não foi, o diesel veio depois, né? Então tudo é informação, informação é a base de tudo, por isso que a gente tem falado bastante sobre isso. Informação organizada é recurso. Qual é o nosso maior recurso? Nosso maior recurso é a informação, porque é a partir da informação que tu manipula as massas, é a partir da informação que tu sobrevive, ou que tu morre e que tu te liberta. Agora, na Serra Pelada, tinha um fio de alta tensão caído no chão, um cidadão chegou para ele e disse assim, eu te dou um engradado de cerveja se tu mijar nesse fio. Imagina. E o outro, eu mijo mesmo, e mijou e morreu na hora, óbvio, né? Então, quer dizer, nos falta, nós estamos com um déficit de raciocínio na população muito grande, né? Muito grande, com várias coisas. Né? E eu acho que é uma forma da gente precisar começar a trabalhar a informação, trabalhar com as crianças, trabalhar com as pessoas, ou seja, entender o porquê, que era o meu questionamento no tempo que eu estava dentro das escolas. Para que eu estou aprendendo a somar colchete, fecha colchete, abre colchete? Eu tinha um cabeção com aquilo. Eu digo, número impossível. Um monte de coisa assim. Aí uma vez o padre que dava aula para mim, que era o 5º matemático do Brasil, o cara era gênio, mas era difícil aquele monte de coisa. Eu digo, mas padre, não tem como o senhor pegar e ensinar uma fórmula que seja aplicável, alguma coisa que dê para aplicar, para eu poder entender, porque eu não sei para que isso. E eles, mas dê um exemplo de uma coisa aplicável que tu queira. Eu digo, não sei, medir até a circunferência da sua careca. Porra, rapaz, o cara olhou para mim, apontou o dedo para a porta e aquilo não tinha discussão, fui posto para fora, porque eu queria, na hora eu não sabia o que dizer, disse aquilo, virou um problema. Mas enfim, ou seja, nós aplicar alguma coisa, né? Ou seja, esse é o problema do ensino, não tem aplicação, é por isso que as crianças cansam. Aí tu pega uma pessoa, bota aqui, no jeito que a gente ensina aqui, a pessoa se encanta com aquilo, nem é da área, tu pega psicólogo, explica não sei o que, o cara gosta, pega médico, por quê? Porque é óbvio, as pessoas têm que aprender alguma coisa que ela possa aplicar, porque se não tem aplicabilidade, para que tu aprende? Ou seja, né, essa é que é a base da história, nós precisamos aprender coisas que a gente possa aplicar. É isso, pessoal. E temos duas forças atuando sobre nós, o Sol que está aqui, né, ó, subindo, como a Tati falou, puxando para cima, e uma outra força puxando para baixo, que é a gravidade. Temos essas duas forças. Porra, se nós não soubermos dessas duas coisas, minimamente nós temos que saber o que é a gravidade e a força do Sol. Começamos por aí. Né? No mínimo, isso. Para partir para qualquer coisa, nós temos que partir disso. E nem disso o pessoal parte, ou seja, a lei da gravidade, né? E aqui o Sol sobe as coisas. Se o Sol sobe, porra, nós temos que usar isso, né? Então temos que partir daí. Depois a gente pode falar sobre a gravidade e os efeitos, porque para manejo de água você vai pensar tudo relacionado à gravidade, certo? Eu não confundir gravidade com gravidez. Gravidez é outra coisa, gravidade. Eu vou aproveitar o gancho do João para contar que a gente vai trazer esse trabalho que a gente tem com crianças para a internet também, porque a gente está trazendo as coisas para a internet, né? Agora que não tem presencial, não tem...
A gente tem um projeto que chama Raminho Verde, Natureza para Crianças, né, que a gente fazia aqui, e aos poucos a gente vai trazer para a internet também, vamos fazer lives falar disso, porque estão recebendo bastante mensagem dos pais trancafiados em casa com as crianças, não sabem o que fazer. Crianças já estão arranhando as paredes, arranhando as coisas, tudo. Comendo cimento, se comesse barro pelo menos se nutria um pouco, mas enfim... tá nessa situação. E dizer também que a história de viver no campo, a gente pensar em viver no campo é ter a possibilidade de aprender isso direto da natureza, porque isso está acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Então a gente tem essa possibilidade de enxergar isso quando a gente está confinado numa cidade. Desculpa, eu vivi numa cidade, eu posso falar isso, a gente não tem essa possibilidade. E depois eu quero fazer uma live para dizer por que não é roça nem campanha, por que é campo, é viver no campo. Roça tem a ver com roçado, com um lugar que você abre para fazer um plantio, e campanha tem a ver com as guerras, né, que eram feitas as campanhas de guerra. Então, no resto do Brasil não se fala campanha, mas aqui no sul se chama a área de campo de campanha. Então não é nem campo nem roça, é viver, não é campanha nem roça, é viver no campo, né? Então, uma hora nós vamos fazer isso, e uma outra live que a gente vai trazer também é sobre as roupas do campo, que eu tô devendo, que roupa usar no campo, né? Porque a gente até recebe vídeo e foto das pessoas, as pessoas andam totalmente mal no campo, não sabem que roupa usar, porque a moda tá igual a arquitetura e a agronomia. Olha ali a forma, o que é bonito, o que não é, mas a função se foi pro beleléu, você não sabe mais a função. O pessoal já tá comprando roupa furada, né? Não sabe a função de usar chapéu, não sabe a função da camisa, por que não pode ser roupa justa, por que não pode ser roupa curta. Então, quais as botas, o tipo de sapato que a gente pode usar e ter no campo. A gente que tá com isso todo dia acha que é uma coisa óbvia, mas a gente descobriu que não é. Então, nós vamos fazer a live falando isso. Por que não é roça nem campanha? É campo, é viver no campo. Quais as roupas que a gente pode usar? Vamos trazer o raminho verde e outras coisas que vocês queiram saber, vocês coloquem aí, tá bom? Nosso assunto hoje era esse. A Maricota acho que tá por aí, pode dar um alô também, que tem umas crianças em casa que tá inventando um monte de coisa. Alô, Maricota, dá um alô aí, como é que as crianças estão? Pois é isso, pessoal. Eu acho que tem um universo de coisas para a gente aprender, né? E não reproduzir coisas que a gente, na verdade, está só reproduzindo algo para comprar ou para vender. Então a ideia não é comprar ou vender produtos, e sim entender as coisas como elas funcionam. É importante entender as coisas como elas funcionam. A Maricota diz, sim, estou aqui, é isso aí. Então nós temos que aprender isso, né? Ou seja, tentar descobrir, né? A gente fez um trabalho, eu e a Tati, um dia numa escola, fazendo as crianças entender o que era o pH da água, né? Se a água era alcalina ou era ácida, explicando sobre um determinado refrigerante, quanto era ácido, né? E misturando água, eles ficaram encantados com aquilo, e a gente medindo junto com eles, fazendo eles medir o pH. E aí, um dia, uma mãe ligou para a escola, dizendo que queria saber quem foi que falou na escola que o menino chegou em casa e não quis mais tomar Coca-Cola, né? E aí ligaram para nós para saber. Ou seja, só um dia a gente foi na escola, fez um exercício com as crianças para eles entenderem que a água tinha água mais ácida, mais alcalina. Falamos que o refrigerante era muito ácido e que tinha que misturar 33 partes de água para poder fazer com que ele ficasse bom para o nosso organismo. A criança chegou em casa e não quis tomar mais Coca-Cola. Mais de uma criança chegou em casa e falou assim, mãe, por que você me dá isso? Então o que acontece? O que mudou? O refrigerante é igual a água, mas a forma de trabalhar, nós temos que entender isso, tem que ter uma aplicabilidade. O ensino está voando, como eu digo. Ou seja, eu dizia para o professor de ciência também, mas eu conheci um monte de célula voando, eu quero tentar aplicar uma porra dessa, não tem como. Aí, química era bom, porque pelo menos tu ia para o laboratório e mexia. Uma vez eu fiz uma explosão no laboratório, depois não me deixava entrar mais. Mas enfim, física, química, coisa que você possa fazer, aprender, que tem alguma função. Aí o que é o resultado do nosso ensino? O Brasil não tem fábrica de carro, não tem fábrica de trator, não tem fábrica de caminhão, não tem fábrica de motosserra, não tem fábrica de nada, nós somos montadores das fábricas dos outros. A única fábrica que tem é da Caloi. Graças a Deus tem uma fábrica brasileira de bicicleta, o resto tudo é importado. Ou seja, por quê? Porque tem um ensino que não funciona. Não funciona. Isso aí. Estou muito rebelde hoje. Tá rebelde.
A Mari tá aí, o perfil Raminho Verde tá sendo ativado agora, a gente vai colocar as coisas lá para crianças. Vamos fazer lives aqui sobre isso, a Mari é nossa parceira nisso, então vai ter dica de homeschooling, o que fazer com as crianças confinadas, como é que a gente pode aproximar a criança da natureza mesmo sem ter a natureza, e como é que a gente pode aproximar a criança da natureza na natureza, ou seja, é fácil dizer que o futuro é das crianças, que as crianças é que vão mudar, só que quem que vai ensinar as crianças, né, gente? Alguém que não sabe que o ar sobe, o ar quente sobe, alguém que não sabe. Então, como é que a gente vai conduzir crianças para criarem um futuro mais desejável se a gente não sabe o que dizer, se a gente não sabe o que mostrar? Vamos trazer os elementos de déficit de natureza, isso é real, existe realmente uma falta na criança de natureza, porque a gente é um ser natural, nossa biologia está totalmente relacionada com esse nascer do sol, pôr do sol, com os ritmos naturais. Essas são lives que a gente sempre faz sobre os ritmos da natureza, vamos fazer de novo. E como isso afeta a cognição da criança, como isso afeta a imunidade da criança. Então, assim, privar a criança de natureza realmente é uma coisa muito mais grave do que a gente imagina. E a gente tem recebido muita mensagem, então decidimos trazer o Raminho Verde para a internet também, que era um trabalho presencial, e esses que a gente fazia nas escolas, o trabalho com as árvores que a gente fez nas escolas, a gente vai começar a trazer tudo isso para cá. E a Mari, que está aí, é nossa parceira também, ela vai trazer coisas de homeschooling, ela fez bastante... Eu vou aprender porque eu também não sei o que é, mas enfim... Então, a escola em casa, a gente não tem os termos para nós temos que criar, né, em português, falar certo, falar em português. Então é isso, tá, pessoal? Já falamos bastante. Fiquem ligados, Raminho Verde, eu aviso para vocês por aqui quanto vai ter. Nossas lives de leitura da paisagem alquimia interior vão ser lá no @escola.rama, lá com a Mari também vão voltar. Estamos nos organizando para trazer mais essas coisas aqui, bastantinho coisa, mas a gente vai trazer, tá bom? Um bom dia para vocês. É isso aí, pessoal, tá na hora de mudar a escola agora. Não, a música nova que eu tô fazendo aí. Melhor nem trazer essa referência. Segurando aqui antes que o tio que leve tudo, que ele passa e derruma tudo. Um beijão pra vocês. Tá, e não esqueçam que a gente tem que ser melhor para poder ensinar. A gente ensina a partir da nossa experiência, não é de ler um livro e contar para vocês o que foi lido. Ou seja, a gente, claro que traz um monte de biografia, um monte de coisas, mas a gente precisa saber para poder aplicar e para poder ensinar. Então, um beijão, boa noite, beijão. Se cuidem. Não, bom dia, Tati, bom dia. Ela tá com problema, mas ela melhora. Bom dia a todos. Não tô muito sintonizada com o que tá acontecendo. Um beijo, bom dia. Pra quem vê de noite, boa noite, que vai ficar gravado aí. Tchau, gente.